Aleluia! Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Livro de Juízes, no capítulo 16. Quem achou, diga eu amo a palavra de Deus. A partir do verso 4, diz assim: Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para que assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te que em que consiste a sua grande força, com que poderíamos ser amarrados para que te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não seco, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos que não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Sansão quebrou os tendões como se quebra o fio de estopa chamuscado. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ela lhe disse: Se me amarrarem bem, com cordas novas, com que se não tinha feito nenhuma obra, então enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ele no seu quarto homens escondidos, e ele os rebentou e seus braços como fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele respondeu: Se teceres 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura de tela, e afirmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela 7 tranças e teceu com a urdidura de teia, e as fixou com pino de tear, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono, arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e disse: Nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus dentro do ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Pai, esta é a tua palavra. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, entoamos louvores ao Senhor, rendemos graças ao Senhor, ó Pai, exaltamos, ó Pai, aquele que é, aquele que era, dizemos, ó Pai, que Tu és digno de tudo, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, a nossa vida é para o Senhor, ó Pai. Pai, estamos aqui, ó Deus, para o Senhor, estamos aqui, ó Deus, para entregar, ó Pai, a Ti a nossa vida como rendição, como gratidão por tudo que fizeste, ó Pai, a nossa vida, Pai. Pai, estamos aqui também, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Me usa, Pai, como um canal desobstruído, ó Deus, a falar, ó Pai, a Tua igreja nessa noite. Que eu possa ser usado com graça, Pai, para ministrar, ó Pai, ao coração da Tua igreja nessa noite.
Eu repreendo todo ladrão de semente, tudo aquilo que vem, ó Deus, para atrapalhar. Declaro, ó Pai, a tua igreja sintonizada ao trono da graça. Declaro, ó Pai, caída por terra toda interferência maligna, Pai. Que todo pensamento possa, Pai, ser cativo ao Senhor nessa hora, Pai. E que o nosso coração possa estar receptivo, ó Deus, a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos a história de Sansão, e quando nós vemos a Bíblia lá em Números 6, Números vai contar sobre o voto do nazireado, em que consistia o nazireado. Nós vimos Sansão falar para Dalila aqui que ele era um nazireu de Deus, alguém separado para viver para Deus. A palavra nazireu, ela vem do nazir, que é separado, é santo. Então, ser santo, ser separado. Um nazireu é alguém que é santo, alguém que é separado. Tem nazireu de Deus aqui nessa noite. Tem pessoas separadas para Deus, pessoas que vão viver uma vida santa. Para isso o Senhor nos chamou, para viver uma vida separada. E a pessoa, o nazireu, ele tinha algumas recomendações, ele tinha algo que ele não podia fazer, algo que ele deveria cumprir. E uma das coisas que o nazireu deveria cumprir é não beber nenhuma bebida fermentada da uva. Ele não podia comer nem uva, nem a casca, nem tocar na semente, nada da uva ele podia comer. Ele também não podia tocar em nenhum animal morto. E também ele não poderia cortar o seu cabelo. A renúncia ao vinho, ela fala de renunciar àquilo que tira a nossa desinibição. Quantas vezes você conhece uma pessoa que quando ela está sã, ela é uma pessoa. Mas quando ela bebe, ela fica alegre, ela se solta todinha. Né? Ela perde o sentido, ela não consegue se dominar. Então esse era o motivo de não beber o vinho, de não se embriagar. A própria palavra de Deus, né, nos chama a ser sóbrios e vigilantes. Então esse tinha que ser o nazireu. Alguém que tinha um domínio próprio, alguém que se dominava, alguém que não perdia o controle. Porque a pessoa, quando ela está bêbada, ela perde o controle. Às vezes você vê uma pessoa andando na rua, você vê que a pessoa ela está bêbada. A rua fica pequena para ela, né? Ela vai de um canto ao outro. O não tocar em morto, não tocar em nada que é impuro. Ele não poderia tocar naquilo que ia ferir a santidade de Deus. Deus é o Deus da vida. Então a pessoa que é separada, a pessoa que vive para Deus, que vive separada para Deus, ela não deve tocar em nada que é impuro, né? Não deve tocar nada naquilo que vai ferir a santidade de Deus, que vai contra a pureza de Deus. E o não cortar o cabelo. O não cortar o cabelo era um símbolo externo para as pessoas de aquilo que aconteceu internamente. Ele era uma pessoa que era sóbria, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tinha vida para Deus, uma pessoa que não se contaminava com as coisas desse mundo, e o cabelo era algo externo, para mostrar que ele era alguém separado para Deus. Em Juízes 14:6, lemos assim: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nada ao seu pai, nem à sua mãe. Juízes 14:19 está escrito assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os das suas vestes festivais e deu aos que declararam enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Juízes 15:14 está escrito assim: chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas lhe tinham nos braços, tornou-se como fios de linho, queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aqui nós vimos nesse texto, falando que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão,
e ele fazia feitos extraordinários. E nessa noite eu gostaria de pensar com você, em que consiste a sua força? Onde você tem colocado a sua força? De onde você tira a sua força? Nós vimos que quando Dalila pressiona ele, e ele conta algumas mentiras, conta alguma história, mas no final ele fala assim, olha, a minha força está nos meus cabelos. Algumas irmãs aqui seriam muito fortes, né? Eu e a Denilson, tadinho, nós não teria força nenhuma, né, Denilson? Mas alguns irmãos, então assim, onde está a sua força? Em que consiste a sua força? Irmãos, Sansão, ele apesar da Bíblia dizer que a força dele vinha do Senhor, ele tinha uma convicção clara que a força dele estava no cabelo. Nós vemos que Sansão, durante a sua vida, ele vai caminhando, e Deus tinha um propósito para Sansão, Deus tinha algo para cumprir na vida de Sansão. Deus tinha algo a fazer através da vida de Sansão. A Bíblia conta que os filisteus, eles estavam à mercê dos filisteus. Os filisteus dominavam sobre o povo de Israel. E Deus levanta Sansão com esse propósito de ser um libertador, de ser um juiz ali e mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor. A vida de Sansão era referência para libertar as pessoas. E o Senhor chama a mim, chama você a sermos nazireus separados. Lá no seu serviço, você ser alguém separado. Você que vive santidade. Lá na sua escola, onde você estuda, lá na sua rua, lá na sua casa, a sermos pessoas santas, pessoas separadas. Pessoas que vão trazer libertação para aqueles que estão cativos. Amém, irmãos? Todos nós temos um propósito. Todos nós temos algo, dons e talentos que Deus entregou nas nossas mãos. Sempre temos algo. Você tem algo, você procurar, você tem algo, Deus te deu algo. E esse algo é para você usar para que vidas sejam transformadas. E esses dons que temos, irmãos, é para glorificar a Deus. É para exaltar aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. A nossa vida tem que ser glorificar a Deus. O nosso modo de viver, o nosso modo de falar tem que ser para glorificar a Deus. Sansão, irmãos, ele não sintonizou com o que Deus disse a respeito dele, com o chamado que ele tinha. Sansão, ele começa a flertar com o inimigo. Sansão, ele está ali, e ele fiado na sua força, fiado no seu cabelo grande, fiado ali em tudo aquilo, Sansão começa a brincar com o inimigo. Lá em Juízes 14:10 está escrito assim, descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Então Sansão agora, ele já começa a fazer banquete com o inimigo. Ele já começa a se associar com o inimigo. Ele estava ali para libertar o povo. Ele estava ali para tirar o povo da escravidão. Mas aqui o texto diz que ele se afeiçoa a uma mulher, ele casa com aquela mulher e faz um banquete. Ele se banqueteia com as pessoas que são seus inimigos. O salmista, no Salmo 1, fala assim, bem-aventurado é o varão que não anda, não se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui, ele faz uma mesa com os inimigos e ele se assenta. Eu chego a pensar que Sansão ali, no meio do banquete, ele acaba bebendo vinho. A Bíblia não diz isso, mas eu penso que ele deve ter bebido vinho. Para ele já está com os inimigos e ele quebra uma das regras do nazireado. Ele bebe vinho. É uma palavra minha, não está escrito na Bíblia, viu, irmãos? É pensamento meu, conjectura minha. Então, para mim, ele quebra ali o voto do nazireado. E ele começa a banquetear com os seus inimigos. Aqueles que ele devia combater, ele começa a banquetear com eles. Lá na Bíblia, diz em Efésios 1, no verso 4, está escrito assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Devemos ser, irmãos, separados, devemos ser santos. Com quem você tem feito roda? Qual que é a roda que você tem feito? Qual o tipo de amizade? Com que pessoas que você tem sentado? Com que pessoas que nós cristãos, servos do Senhor, separados para uma vida de santidade? Qual tem sido a nossa conduta no nosso dia a dia? Qual tem sido o nosso propósito de vida? E Paulo continua assim,
Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Irmãos, fomos chamados para ser separados, para ser santo, viver uma vida diferente da vida do mundo. Nós vemos que, além de não contaminar com o vinho, de manter a sobriedade, de ter o domínio, além de não tocar naquilo que é impuro, as pessoas tinham que ver nele a santidade, tinham que ver nele o voto que ele tinha do nazereado. O cabelo era para representar, era algo externo. E às vezes, quando sentamos, será que as nossas falas, será que as nossas piadas, será que o nosso jeito de falar, ele é diferenciado do mundo? Ou será que o nosso modo de viver não nos diferencia das pessoas lá fora? Será que o nosso modo de vestir, a nossa postura, ela é diferente ou ela é igual às pessoas do mundo? Então Paulo fala assim, olha, peça a Deus que abra os olhos, que ilumine o coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória, da sua herança nos santos. Nós temos, irmãos, que entender qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, para que eu vivo. Às vezes tem pessoas cativas do nosso lado, e às vezes sentamos com o inimigo, banqueteamos com o inimigo, em vez de apresentar para ele esse Deus santo. Sansão também tinha tocado em cadáveres, tanto no leão como na queixada do jumento, se banqueteou com os homens na festa. Tudo isso ele vem fazendo. Para Sansão, irmãos, as coisas agora estão normais. O seu cabelo ainda estava grande. Então, para ele, mesmo o meu cabelo está grande, a minha força está comigo. Eu sou forte. Eu faço o que eu quiser, porque a força ainda está comigo. Ele estava achando que era Luke Skywalker, né? A força está comigo. Alguns aqui vão entender. Então, assim, ele está convencido, irmão, que a força está no seu cabelo. E aí nós lemos em Juízes 16, 17, assim, descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se vier rapado, irá-se a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Em que está a sua força? Às vezes você depende de quê? Tem gente que coloca a sua força no seu serviço. Tem gente que coloca a sua esperança no seu salário no final do mês. Em que consiste a sua força? Em que consiste? No seu marido? Na sua esposa? Nos seus filhos? Na sua igreja? No seu pastor? Onde está a sua força? Qualquer coisa eu peço o pastor ora por mim. Qualquer coisa eu vou lá no banco, eu tenho um dinheiro guardado. Em que consiste a sua força? E tem gente que, além de tudo, ainda coloca a sua vida, expõe toda a sua vida na internet, expõe toda a sua vida, expõe todo o seu coração. Aqui vemos que Sansão, ele descobre o seu coração diante de Dalila. Ele está diante do inimigo e coloca a sua intimidade para fora diante do inimigo. E às vezes, irmãos, todos nós temos o nosso momento de fraqueza, que precisamos compartilhar, que precisamos falar para alguém alguma coisa, mas não é com o inimigo que devemos abrir o nosso coração. A nossa vida, irmãos, deve ser guardada para nós. A nossa vida deve ser colocada apenas diante de Deus. Para quem temos revelado os nossos segredos? Com quem temos aberto o nosso coração? Aqui fala assim, descobriu-lhe todo o coração. Ele está diante do inimigo. E ele já tinha visto, porque ela falou assim, como está a sua força? Em que consiste a sua força? Se me amarrar com tendões novos. Ela amarrou ele. E o inimigo está ali mostrando que quer trair ele. E mesmo assim, ele consegue descobrir o coração diante do inimigo. Juízes 16, 20 diz assim, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei dessa vez, e como dantes, e me livrarei, porque não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, às vezes estamos na igreja. A pior situação que um crente pode chegar é brincar com a santidade, é brincar com as coisas de Deus. Porque Sansão, ele começa a brincar
Mas não importava, a força estava com ele. Não importava, ele conseguia ainda arrebentar com o inimigo, ele conseguia quando ele queria, em benefício próprio. E aqui o texto conta que ele não se apercebeu de que o Senhor se tinha retirado dele. Será que quando você levanta pela manhã, no seu dia a dia, como tem sido a sua intimidade com o Espírito Santo? Irmãos, às vezes quando você levanta, você vê ali aquela pessoa que você tem um costume. Temos aqui alguns irmãos que trabalham viajando, e às vezes a esposa levanta, vê que o marido não está ali, mas sabe que ele saiu para trabalhar e que ele vai voltar. Às vezes você levanta, sabe que a pessoa saiu, foi para a escola, mas que certo horário ela vai voltar. Só que aqui o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele que o fortalecia, aquele que o ajudava nas suas guerras, nas suas batalhas. Nós lemos os textos aqui falando que era o Espírito de Deus que se apossava dele e fazia grandes feitos. Irmãos, muitas das vezes nós queremos lutar e colocamos esperança em coisas. Colocamos a nossa vontade, o nosso desejo, colocamos todo o nosso coração em coisas, mas coisas que podem ser tiradas de nós. Imagina se Dalila fala assim: Sansão, em que consiste a sua força? Ele fala assim: eu creio num Deus, eu sirvo um Deus. E quando eu preciso, Ele vem, Ele habita em mim. E Ele faz fazer coisas tremendas, grandiosas. Mas Sansão estava tão acostumado a fazer as coisas erradas, ele vai se distanciando de Deus. Irmãos, Deus não se distancia da gente, amém? Deus não se distancia. O problema é que nós vamos cada dia nos distanciando de Deus. Não vamos valorizando mais esse Deus que habita em nós, esse Deus que opera em nós, que opera através de nós. Então, se estão acontecendo, se a minha vida está tocando normal, se o meu salário está caindo, se a minha saúde está boa, eu já não mais procuro Deus, eu já não mais dependo de Deus. Eu vou depender do meu cabelo, que aparentemente me dá a força necessária. Sansão, ele coloca toda a sua esperança, toda a sua expectativa no seu cabelo. E ele não percebe que o Espírito Santo está cada dia mais se distanciando dele. Ele não percebe que o Espírito Santo está longe, que ele está se distanciando de Deus. Na sua caminhada cristã, a qual passo você está do Espírito Santo? A qual passo você está de Deus? Será que você está com Ele todos os dias? Será que você tem buscado todos os dias, tem glorificado a Ele todos os dias? Será que lá no serviço, a sua dependência está nele ou está no seu conhecimento? Eu brinco lá no serviço que Deus é o melhor mecânico de refrigeração que eu conheço. E quando eu passo alguma situação que eu não consigo resolver, eu vou para casa, eu oro. Lógico que eu já estudei, eu estudo, eu pesquiso. Na minha profissão, eu procuro me aprimorar na minha profissão. Eu procuro me aperfeiçoar na minha profissão, mas mesmo assim, chega um certo momento que passamos por algumas dificuldades. E as dificuldades que você passa, você depende de quem? Você depende apenas do seu conhecimento, do seu intelecto? Ou você tem depositado a sua confiança em Deus? Você tem exaltado a Deus no seu serviço, naquilo que você faz? Ao não guardar o coração, ao colocar a sua esperança no cabelo, o inimigo se apossou da vida de Sansão. Eu vejo pessoas que servem a Deus, pessoas tementes a Deus, mas no meio da sua caminhada, elas voltam de novo para o álcool, elas voltam de novo para a prostituição, as pessoas voltam de novo para o adultério, para a vida pregressa que elas viviam, porque elas vão confiando na sua própria força. Elas esquecem de depender de Deus. A minha dependência de Deus faz com que Ele me cerque, com que Ele me proteja. Aqui Sansão chegou num ponto em que o inimigo se apossou da vida de Sansão e leva Sansão ao cativeiro. A Bíblia vai contar que o inimigo fura os olhos de Sansão. Só que antes de Sansão perder a sua visão carnal, ele já tinha perdido a sua visão
espiritual. Ele já não conseguia mais enxergar Deus. Deus já era alguém distante. Contou uma história uma vez de um pai que chega para o filho e fala assim, o filho pergunta para o pai, pai, qual é o tamanho de Deus? E aí ele mostra um avião lá no alto e pergunta assim, qual que é o tamanho daquele avião? Aí o filho fala assim, ele é pequenininho. Aí o pai pega ele, leva perto do aeroporto e fala assim, qual é o tamanho daquele avião? Aquele ali já é grande. Quando o pai entra no aeroporto e fala assim, qual é o tamanho do avião? Ele fala assim, nossa, é muito grande. E chega um ponto que ele consegue entrar dentro do avião. Eles têm volto pelo avião. A visão que nós temos de Deus depende do ponto de referência que estamos em relação a Deus. Você pode estar olhando Deus de longe e você coloca esse Deus tão pequenininho. Ou você pode estar lá no aeroporto e falar assim, e admirar Ele por fora. Ou você pode comprar a passagem. Ou digo melhor, a passagem já está paga para você entrar nesse avião. E desfrutar dessa viagem que esse avião tem para te levar, para te conduzir a um lugar certo. Só que, irmãos, Sansão, ele começa a brincar com as coisas, ele começa a distanciar de Deus. Deus já é alguém tão distante, já não é alguém, já não é um amigo, já não é um conhecido. Deus é alguém que está longe de Sansão. Irmãos, cuidado, porque o inimigo quer nos destruir. Ele quer que nós sejamos autossuficientes. E ele quer expor a nossa vergonha. Olha para você ver o que diz aqui o texto. Juízes 16, 25. Abre sua Bíblia aí, se estiver aberta, vai lá, Juízes 16, 25. Diz assim, alegrando-se-lhe o coração, disseram, mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Irmãos, se nós não nos apercebermos na vida cristã, se nós não mantivermos esse relacionamento com Deus, uma vida de sobriedade, se nós não vigiarmos nessa vida, de não envolvermos com aquilo que nos distorce, aquilo que nos embebedece na vida cotidiana, aquilo que tira o nosso senso do comum, da sobriedade diante de Deus. Se nós começarmos, irmãos, a tocar em coisas, a começar a tocar naquilo que é impuro, vai chegar uma hora que o Espírito Santo de Deus vai se retirar de nós. E aí o inimigo se apossa de nós. E quando o inimigo se apossa das nossas vidas, ele já nos cegou física e espiritualmente. E aqui está escrito assim, o inimigo fala assim, venha, vamos nos divertir com Sansão. Eu vejo tantos cristãos, irmãos, que não conseguem manter uma vida de santidade. Pessoas que vêm na igreja aos domingos, mas que na segunda-feira estão na pornografia. Pessoas que vêm na igreja aos domingos, mas na segunda-feira voltam pela mesma vida de pecado. Pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, com a santidade de Deus, porque eu e você fomos chamados para ser santo, para ser separado, para ter uma vida diferente do mundo. Nós somos chamados para depositar a nossa força em Deus. Não deposite a sua força naquilo que pode ser tirado de você. Não deposite a sua confiança naquilo que Satanás pode tirar de você. Sansão, ele acreditava que a sua força estava no cabelo. Mas o texto disse para nós várias vezes que o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. É o Espírito de Deus, irmãos, que vai nos fortalecer contra o pecado. É o Espírito do Senhor que vai nos fortalecer no dia a dia, para que possamos vencer as tentações. O próprio Jesus fala assim, que nós devemos orar todos os dias, fala assim, Senhor, não nos deixe cair em tentação. O não cair em tentação é uma dependência de Deus. Está lá na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal, mas não nos deixe cair em tentação. O que vai livrar a minha vida, a sua vida de cair em tentação, irmãos, é essa dependência de Deus, é essa sobriedade. É esse momento de não tocar naquilo que é impuro, não tocar nas coisas do mundo, entender, eu sou santo, eu sou separado. A minha vida tem que ser para exaltar, para glorificar a Deus. Irmão, Satanás está nos cirandando.
ele quer nos cegar espiritualmente. E pior de tudo, ele vai nos levar e ele vai se divertir às nossas custas. É o que diz o texto aqui, fala assim, alegrando-lhes o coração, aqui está falando dos filisteus, disseram, manda vir Sansão para que nos divirta. Irmãos, não é bonito você ver um cristão no adultério. É Satanás se alegrando, se divertindo com ele. Alguém que certa feita estava lá, que evangelizava, que pregava, que falava do amor de Deus, que expulsava demônios. E esse alguém agora está lá para alegrar o coração do inimigo. Alguém que está lá, que alegra, que diverte o inimigo. Alguém que tem os olhos furados, já não consegue enxergar mais. Alguém que a sua força agora está fraca. Alguém que está lá para poder girar. Aqui fala assim, que trouxeram a qual divertia. E ali fala assim que ele está lá e o inimigo se diverte com Sansão. Ele se alegra com Sansão. Irmãos, nós temos dado alegria ao Espírito Santo, ou temos dado alegria ao inimigo? Essa semana eu vi um pastor e ele falando assim, a mensagem que eu ouço, ela tem que trazer mudança na minha vida. Porque se eu estou aqui no domingo e essa mensagem não mudar a minha vida, eu estou perdendo o tempo de estar aqui na igreja. Estou perdendo o tempo daquele que preparou a mensagem para trazer. Estou perdendo o tempo meu de Deus. Perdendo o tempo. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite entendendo a seriedade de brincar com as coisas do mundo. Dos vídeos da internet. Ah não, é um videozinho normal, não tem nada a ver. Nada a ver. Arrasta para cima, arrasta para cima. E quando vê, já se passou 2, 3 horas. Estamos deitados com Dalila. Nos deitamos com Dalila, achamos que não tem problema deitar com Dalila. E ela está assim, qual é o segredo do seu coração? Ah, o segredo do meu coração é minha vida de oração. Precisa orar hoje não. Vamos assistir um pouco mais de feed, de Reels. Vamos assistir um pouco mais de Netflix. Deita comigo. Vamos nos divertir com as coisas aqui. Esquece da sua responsabilidade. Esquece da sua responsabilidade para com o mundo. Esquece da sua responsabilidade para com a palavra, do seu compromisso de nazireado, o seu compromisso de santidade. Esquece disso. Não precisa pôr a leitura em dia. Não, você leu ontem. Para que você vai ler hoje de novo? Você orou ontem. Para que você vai orar hoje? O inimigo quer se divertir às nossas custas. Não brinque com a sua santidade. Não dê banquetes ao inimigo. Não toque em coisas impuras. O diabo não quer que vejamos que a nossa dependência está em Deus. O diabo não quer que nós vejamos, o diabo quer nos cegar. Ele quer cegar que a nossa dependência está somente nele. Somente nele devemos ter a nossa dependência. A nossa força, você está forte por quê? Por que você se mantém em pé? Porque eu estou na rocha que é Cristo. Você não está em pé porque você tem um bom marido que cuida de você. Você não está em pé porque você tem um bom plano de saúde. Você está em pé porque aquele que pagou um preço lá na cruz do Calvário. Você está em pé por causa dele. Por causa de Jesus que pagou um alto preço por mim e por você. É isso que nos mantém de pé. É isso que nos alicerça. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. Irmãos, o seu objetivo, o objetivo de Satanás, é se divertir às nossas custas. Não deixe Satanás ter alegria. Seja uma dor de cabeça para Satanás. Um dia eu ouvi um irmão falando assim, ele falando da vida dele, ele levantava de manhã e falou assim, eu tenho que arrumar um problema hoje. Eu tenho que arrumar um problema. E eu vou incomodar as trevas. Mas não se preocupa, irmãos, em querer incomodar as trevas. Tem gente que fala assim, não vou mexer com isso não, porque tem a retaliação do inimigo. Irmãos, não está na Bíblia a retaliação do inimigo, não está.
A Bíblia fala assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpente e escorpiões e todo o poder do mal, e nada lhes fará dano algum. Desde que a minha vida esteja na dependência, desde que minha vida esteja consagrada, desde que minha vida não seja tocar nas coisas impuras, desde que minha vida não seja banquetear com o inimigo, eu vou estar guardado. Eu posso estar careca, não é verdade? Porque a minha força vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. A minha força leva os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Eu não olho para o espelho para ver que a minha força está no cabelo. Eu sei que a minha força está no Senhor dos Exércitos. Aquele que é, aquele que era. Nós cantamos aqui que é um nome que está acima de todo nome, é um nome que tem todo o poder. Nós cantamos aqui que a presença dele está nesse lugar, porque onde estiver 2 ou 3, ele está no meio deles. Nós estamos aqui, mas mais do que isso, ele quer que quando saiamos daqui, ele vá como morada dentro de nós. Ele quer nos proteger, ele quer ser um muro de fogo ao nosso redor, como diz Zacarias. Um muro de fogo, um muro de proteção ao nosso redor. Nós não podemos sair desse lugar onde o Senhor nos colocou. Feche os teus olhos. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual que é a sua expectativa. Talvez você veio e falou assim: eu preciso ouvir uma palavra de Deus. E talvez você veio aqui na esperança de ouvir um eis que te digo. Talvez você veio na esperança de ouvir assim que a sua situação financeira vai ser resolvida. E eu tenho algo para te dizer: ela vai. Porque aquele que prometeu falou assim que nos ajudaria em todas as coisas. Mas ele diz assim: buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Ele diz assim: entrega para mim os seus anseios, os seus problemas. Descansa em mim. Sansão chegou uma certa feita que ele pegou uma queixada mesmo ali, tocando em algo que era impuro para ele. Ele mata 1000 homens com a queixada de jumento. E chegou um ponto que a Bíblia fala assim, que ele estava a ponto de morrer, porque não tinha água naquele lugar. E ele clama a Deus. E ele fala assim: Senhor, será que eu vou morrer de sede depois de matar esses tantos de homens? Usei toda a minha força aqui. Eu estou a ponto de morrer. E ele clama a Deus, e a Bíblia diz que o Senhor faz brotar água da rocha para ele. E a rocha nos acompanha todo dia, e tem uma água que brota da rocha para reanimar a sua força nessa noite. Existe uma água que brota dos céus, existe uma água viva que flui nesse lugar, porque aquele que prometeu e falou assim: venha a mim e beba de graça da fonte da vida. O Senhor quer renovar a sua força, mas não crie sua dependência no seu serviço, no seu casamento. Não crie dependência nisso. Crie dependência somente em Deus que pode todas as coisas. Coloque o seu coração diante do Senhor, adore Ele nessa noite.